بسم الله وبه أستعين والصلاة والسلام على هذا النبي الكريم أما بعد. Meus irmãos, minhas irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prometemos neste nosso terceiro encontro, nesta série, a respeito ao que nós apelidamos de um olhar islâmico a respeito do casamento, em responder uma das questões e tomámos-la como uma temática que poderíamos apelidar de condições para a celebração de um casamento religioso. Amados irmãos, e principalmente minhas irmãs, não permitam que as pessoas de má fé, apesar de usarem a própria fé, enganem a nós ou enganem a vós, trazendo algumas condições que não são chamadas de condições para a validez do casamento. O casamento tem suas condições, como nós afirmamos em outras conversas, que é necessário que vivamos de acordo com como Allah subhanahu wa ta'ala traçou, porque só assim alcançamos a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala e não só todas as nossas ações serão aceites. Meus irmãos, minhas irmãs, para o casamento islâmico ser realizado, Allah subhanahu wa ta'ala impôs algumas condições e a maior parte dessas condições são feitos chegar até nós a partir dos hadiths do Nabi alayhi salatu wassalam. Primeiro, há uma coisa ou por outra, há um fenômeno que o mundo ocidental usa para acusar o Islã, que é a questão de obrigar uma noiva para se casar. Eu não sei de onde as pessoas tiram isto. Na religião islâmica, em particular, na jurisprudência islâmica, seja uma donzela que nunca casou, seja ou por outra, pior, uma mulher que já foi casada, em nenhum texto islâmico poderemos achar que deve-se obrigar à feitura de um casamento. Amados irmãos, e minhas irmãs em particular, primeiro, nós todos verificamos que o casamento é um ato religioso, uma prática religiosa, por outra, é um tipo de adoração. E Allah subhanahu wa ta'ala diz no Sagrado Corão: La ikraha fi din. Não há imposição na prática de um ato religioso. Ninguém deve praticar ato enquanto ele forçado, enquanto ele obrigado, isto é, fora da sua livre vontade. Por mais que ele venha praticar esta ação não tem validade alguma. Portanto, a intenção, o nosso livre, Allah nos deu o livre-arbítrio. E esta intenção, este querer, este desejo, este ânsia, esta liberdade de opção, Allah quer ver isto, que nós fizemos isso para agrado de Allah com nossa livre e espontânea vontade. Portanto, uma das condições para que o casamento seja válido é a satisfação, é o desejo, é o querer de ambos nobentes, seja o homem, seja a mulher, a aceitação e a satisfação dos noivos. Amados irmãos, o Nabi alayhi salatu wassalam nos informa, e este hadith pode fazer calar todo tipo de acusação. Pode responder, pode refutar. O Nabi alayhi salatu wassalam disse: La tunkahul ayyim hatta tustamar. Ei, la tunkahul ayyim, wa hiya allati faraqat zawjaha bimautin aw bitalaqin. Quer dizer, a Rasul sallallahu alaihi wasallam diz: nenhuma mulher previamente casada, uma mulher divorciada ou uma mulher viúva, não se pode casar até que ela tenha autoridade, ou por outra, até que ela tenha sido questionada se permite que este casamento haja ou não. Hadith autêntico, hadith este que encontramos no compêndio de Imam al-Bukhari. Permita-me até referenciar o número de hadith. Hadith número 4741. La tunkahul ayyim, a mulher que previamente fora casada, divorciou ou está divorciada, ou por outra ela
é viúva, ela não se deve ou não deve ser celebrado o casamento até que ela seja questionada sobre os seus desejos, se ela quer ou não, e que declara os seus desejos. Por isso que nós afirmamos ali, aceitação e desejar. Então o que ela declara? Mas algumas pessoas dizem não, mas no mundo fora, no mundo da Ásia, as meninas são casadas fora da sua vontade. Não é bem assim. O casamento, ou o Islã fala uma coisa. Agora, talvez a gente não possa misturar a tradição, ou os hábitos e costumes, a cultura de um povo com as diretrizes religiosas. Este hadith vai além. Disse, وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنْ. E nenhuma mulher ou nenhuma virgem deve se casar até que ela dê a sua permissão, ou por outra, até que sua permissão tenha sido solicitada. Amados irmãos, minhas irmãs, onde é que nós tiramos que o Islã obriga as mulheres a casar? O Islã obriga casamentos prematuros, fora da vontade da criança? Onde nós tiramos isso, amados irmãos? Portanto, é importante, é aquilo que eu tenho dito, quem quer acusar a religião, então não acusa a religião a partir de um religioso, acusa a religião a partir de fontes religiosas. Um religioso é um ser humano é errante, um ser humano pode despistar-se, um ser humano pode estar pensando que está a seguir uma orientação religiosa, quando na verdade está na perdição. Portanto, olhemos as fontes. Está aqui uma das fontes. Aí os companheiros do profeta Muhammad sallallahu, quando viram este hadith, questionaram. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها. Ó profeta de Allah, uma vez que esta mulher, esta menina, esta virgem, geralmente ela por ser muito tímida, como é que nós podemos, ela às vezes não responde, às vezes ela não fala, como é que nós podemos ter a certeza da sua permissão que já foi dada? Porque você questiona uma virgem, uma novada, você questiona ela e ela às vezes, por ser tímida, pode não, mesmo querendo, ela pode não conseguir responder. Então aí, amados irmãos, o profeta alaihi salatu wassalam deu uma outra solução. Disse, qala an taskuta, e outra narração disse, wa idnuha sukutuha. Então, para você saber, perguntando uma mulher, aliás, uma menina que é donzela, uma virgem que nunca foi casada, para você saber que ela permite, então você questiona ela. Se ela mantiver-se calada, estamos a falar questionar de forma benévola, não questionar com alguém que ameaçou antes. Estamos a falar de uma pessoa normal. É por essa razão que uma das condições que nós vamos aqui trazer para a validez do casamento é necessário que hajam testemunhas que vivenciam isto, que esta menina está livre, espontânea à vontade, e o seu calar é simplesmente pela sua idade, é por causa da sua timidez, dela ser tímida. Portanto, amados irmãos, se haver algum sinal de que ela está sendo obrigada, este casamento não pode existir. Hadith relatado no compêndio de Imam al-Bukhari. Outra condição para a validez do casamento e para a celebração do casamento, amados irmãos, seja a noiva ou o noivo, devem ser identificados de preferência a partir de seus nomes ou pelo menos pelas suas características. Como assim? Não adianta, nós sabemos que no casamento islâmico geralmente a maior parte dos cantos, ou por outra, nós sabemos que no Islã não há mistura entre homens e mulheres no ajuntamento. Sabemos disso. Estamos a falar do Islã puro, não isto que a gente tenta. Hoje imitamos aquilo que não se pode imitar, que Allah nos perdoa nisto. Mas o Islã puro, a parte de mulheres fica de um lado, a parte de homens fica do outro lado. Então, amados irmãos, sendo assim, é meio complicado, às vezes, a pessoa, o celebrante do casamento, às vezes não vê a noiva, às vezes nem conhece a noiva. Então, como é que ele faz? Ele pergunta ao seu tutor, ao seu wali, e atenção na questão de wali, falaremos, ao seu tutor, ao seu representante, pergunta pelo nome e pergunta ao noivo se está da sua
sua livre e espontânea vontade, casar-se com o nome, de preferência o nome completo ou as características desta pessoa. Então deve ser determinado, deve ser definido. Não é só dizer, olha, tu estás livre, espontânea vontade em casar com a sua noiva, por exemplo. Que noiva é esta? Ou com a mulher que está aqui, que mulher é esta? Então, uma das condições é a determinação clara e definida dos nomes, ou pelo nome ou pelas características. A terceira condição, amados irmãos, minhas irmãs, seria o testemunho. No mínimo, o casamento religioso, vejam a simplicidade da religião. No mínimo, deve existir duas pessoas que testemunham. Mas, atenção, essas duas pessoas têm suas qualidades, têm suas condições. Não é qualquer pessoa. Essas pessoas devem ser justas, essas pessoas devem ser honestas e essas pessoas devem ser presentes. Porque o que vai valer pessoa que está num outro canto testemunhar um casamento que está a se realizar neste lugar em que nós estamos? O que ele está testemunhando? Portanto, é preciso que haja, no mínimo, duas pessoas que testemunham, que sejam justas, que sejam presentes e que sejam honestas. Por que isso, amados irmãos, minhas irmãs? Primeiro, nós sabemos muito bem que para eliminar essas acusações todas, essas pessoas que testemunham este ato podem servir como, digamos, como uma solução do futuro problema que acontecer no casamento ou para responder qualquer outra situação. Portanto, amados irmãos, minhas irmãs, a Nabi alayhi salatu wassalam, profeta de Allah, afirma no hadith, também encontrado no compêndio de Imam Ibn Hibban al-Bayhaqi, hadith este que é nos trazido por Imran ibn Hussein. Ele disse que o Nabi alayhi salatu wassalam disse: La nikaha illa biwali wa shahidai adl. Não há validez do casamento enquanto não existir duas testemunhas e um wali, um tutor, um representante da noiva. Não há casamento, não há validez do casamento, não há perfeição do casamento enquanto não existirem dois testemunhos. Agora esse cenário de dizer que, olha, eu casei-me, apenas estou com ele no quarto de hotel. Infelizmente, sim, isso é verdade, já nos chegou essa informação. Onde é que você casou, minha irmã? Eu casei-me com ele apenas no quarto de hotel. Quem estava a celebrar? Ele mesmo é que estava a celebrar. Algumas gerações dizem, um cheque a partir do telefone, um cheque dele é que celebrou. Existia alguém que testemunhou isso? Não existia. Amado irmão, que tipo de casamento? Tinhas o tutor? Não tinha. A representatividade também é importante, meus irmãos, minhas irmãs. Portanto, falando deste representante da noiva, que é o terceiro, ou a terceira condição, que é a existência do representante da noiva, este representante, de forma geral, ele pode ser um pai, ou pode ser, quer dizer, tem degraus, pai, avô, não é? Tio, e assim sucessivamente. Mas atenção, este guardião, em preferência, deve ser homem. Este guardião deve ser homem. Não queria dizer em preferência, queria dizer este guardião deve ser homem, este representante deve ser homem. E outra questão muito importante, estamos a falar de um casamento de uma muçulmana, portanto o representante deve ser também muçulmano. O Nabi alayhi salatu wassalam diz assim, aliás, antes de hadith, temos aquele versículo que tanto falamos aqui, no versículo 32 do Surat An-Nur, do capítulo 24. Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Wa antihul ayama minkum", e casai os celibatários dentre vós. Casai, queria dizer, sim, os celibatários solteiros dentre vós. É um imperativo. Portanto, esta ordem é para os tutores representarem as suas filhas para fazer casar. Mas um hadith que Nabi alayhi salatu wassalam também afirma ao dizer: "La nikah illa biwali", hadith relatado no compêndio de Imam Ahmad e Abu Dawud. La nikah illa biwali. Não há perfeição, não há aceitação de um casório enquanto ou com a ausência de um representante, de um guardião, de um wali. Num outro hadith, o Nabi alayhi salatu wassalam também afirma, encontramos também no compêndio de Imam Ahmad e Abu Dawud, o Nabi alayhi salatu wassalam, Imam Al-Albani também tornou autêntico este hadith. Ele diz o seguinte: o Nabi: "Ayyama imra'a
نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. Qualquer mulher que se casar sem a autorização do seu tutor, sem a autorização do seu wali, sem a autorização do seu guardião, o seu casamento é nulo, é nulo, é nulo, 3 vezes. Portanto, amados irmãos, minhas irmãs, esta é uma das condições de casamento ou para a perfeição do casamento. E ainda nesta particularidade do wali, o Nabi alayhi salatu wassalam nos informa as condições deste wali. Mas permitam-me terminar estas condições por causa do tempo. A outra condição para que o casamento torne-se válido dentro da religião islâmica consiste em existir um líder, que é a pessoa que vai celebrar este casamento. Deve existir um celebrante deste casamento. Não é só 2 pessoas se encontraram, decidiram, já nos casamos, não. A não ser em últimas instâncias, estão numa terra em que não existe nenhum celebrante, aí a coisa é outra, mas aqui estamos a falar em questões normais. Aliás, permitam-me dizer que essa situação de não existente, o mundo hoje está tão aberto que acredito, inshallah ta'ala, sempre vamos encontrar alguém para celebrar. Portanto, os juristas islâmicos colocam isto como uma das condições, porque assim foi procedido por Nabi alayhi salatu wassalam, foi ensinado assim e foi procedido assim. Portanto, existência de um tutor. A outra condição, que esta condição não é totalmente definitiva como uma condição da aceitação, mas é uma das condições que deve haver no nikah, que é a existência e a determinação de dote. Porém, dote é um direito exclusivo da mulher. Se a mulher decidir, pode dispensar. Mas, geralmente, a mulher recebe um dote, que é esta parte. Pode ser joias, pode ser dinheiro, dependendo da possibilidade financeira do homem. Portanto, amados irmãos, minhas irmãs, essas são as condições para a validez do casamento. Dito isto, gostava de vos chamar para as condições de um wali. Quem deve ser um wali? Primeiro, o wali, como nós dissemos, ele deve ser mentalmente são. Segundo, deve ser uma pessoa justa, deve ser uma pessoa... Quando falamos mentalmente são, a maior parte de... Algumas vezes eu já tive uma oportunidade de verificar um casório assim. Um responsável veio na mesquita, ele grosso, alcoolizado. Ele não está são mentalmente. Portanto, este wali não tem condições para tal. Portanto, o wali deve estar uma pessoa mentalmente sã, deve ser uma pessoa adulta. O wali deve ser livre, não deve ser um escravo. O wali não pode ser comprado, como as pessoas pensam. Por essa razão o Islã facilitou isto. Para uma mulher que não tem o wali, porque não tem família, alguma coisa, tudo isto, um responsável, justo, honesto da comunidade islâmica pode ser representante dela. Certo? Então, amados irmãos, minhas irmãs, o wali deve ter caráter, não pode ser uma pessoa corrupta. O wali não deve ser uma mulher, como nós falamos, deve ser sexo masculino. O Nabi alayhi salatu wassalam no hadith disse: La tuzawwij al-mar'atu al-mar'ata wa la tuzawwij al-mar'atu nafsaha. A mulher não se pode fazer casar por si mesmo, e também uma mulher, outra, não pode ser representante do casamento da outra mulher. Certo? Aquilo que a gente diz, este homem é padrinho do meu marido, do meu futuro marido, e esta mulher é minha madrinha, então ela vai me representar. Não é bem assim. Representatividade aqui refere-se ao homem, certo? E Nabi alayhi salatu wassalam chamou-nos a atenção, disse: فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا. Uma mulher de má vida, ela é que se faz casar por si, ou por outra é que se entrega para o casamento. Não pode ser assim. Portanto, nós devemos seguir essas recomendações todas. E em princípio também o wali, o tutor, o representante deve ser uma pessoa que tem noções, não é? Básicas sobre a religião islâmica, sobre os direitos, deveres, porque um dos pontos fundamentais é para aconselhar esta família, é para orientar ele representa a partir dali. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs,
Isto é que nós tínhamos para deixar convosco nesta aula sobre as condições do casório. É importante verificarmos essas todas as condições, senão o nosso casamento fica nulo, ou o nosso casamento não fica, ou não é eficaz, ou não será aceito perante Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum jami'a, que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe a todos vocês. Jazakumullahu khaira mais uma vez por estarem conosco nesta edição. Não perca a próxima edição sobre as condições para a validez do próprio casamento. Apesar que essas são as condições para a realização do casamento e podem ser chamadas condições para a validez, mas temos outras condições que são necessárias deixarmos aqui convosco. Barakallahu fikum jami'a. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.